Vamos lá. Meu pênis diminuiu de tamanho, já não era grande, 13 centímetros, estou constrangido. Tem alguma coisa para voltar ao normal? Vamos falar sobre esse tema. Será que o pênis pode diminuir de tamanho? E 13 centímetros é o pênis, na minha opinião de mulher, 13 centímetros não é um pênis pequeno. É um pênis da média, a maioria dos homens do mundo tem esse valor de 13, é o número mágico, cabalístico da maioria dos pênis do mundo aí é 13. Então vai ter uns que vão ter menos, vai ter 12, 11 e vai ter uns que vão ter mais. Mas essa questão, será que pode diminuir? Vamos falar sobre isso, sobre esse tema tão importante. Então, meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista e aqui no YouTube toda semana eu trago vídeos sobre saúde masculina e saúde sexual masculina. Vamos falar desse tema muito importante que é sobre atrofia peniana, se o pênis pode perder tamanho. E é uma questão que preocupa muitos homens, que chateia muitos homens. O que causa a diminuição do pênis, a atrofia e o que fazer se isso estiver acontecendo com você. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ir pra minha área de membros também, tem um clube de membros. Então, o pênis, sim, ele pode diminuir, infelizmente. O pênis, ele pode atrofiar, ele pode diminuir. É claro que muitos homens, às vezes, têm aquela percepção, tipo, o pênis, ele é uma estrutura que tem a túnica albugínea, tem os corpos cavernosos, então é uma estrutura complexa e ele tem ali uma elasticidade. Então, todo homem vem, meu pênis diminui muito quando está frio, tem uma diminuição temporária ali. Quando está frio, quando está numa situação de constrangimento, quando está fazendo um exercício, uma atividade intensa, o pênis pode encolher, porque tem propriedades, características ali, tem na túnica uma elastina. E aí, alguns homens vão ter características de diminuir muito e ter uma diferença muito grande do pênis flácido para o pênis ereto. Isso é uma característica de alguns homens. Outros homens não vai ter tanta diferença. Vai ter um tamanho que é o que a maioria dos homens tem uma preferência por ser assim, né? De ser um tamanho muito semelhante, porque às vezes o homem fica constrangido com o tamanho do pênis flácido, mas não é o tema do vídeo. E essa diferença de homens que crescem muito, geralmente são os growers, é pequeno e cresce bastante na ereção, dobra, triplica de tamanho na ereção, e o que não cresce tanto é o shower, né? Mas isso são características de alguns homens, isso pode ser tema para um próximo vídeo, mas aqui eu tô falando de uma diminuição real, de uma perda real de tamanho de pênis, que primeiramente, como que a gente mede o pênis? Então o pênis ele vai ser medido ou no estado ereto, da pub, do ossinho da pub até a ponta. Tem um vídeo falando sobre como medir o pênis, você pode se aprofundar mais lá. Ou você pode fazer a medida pegando a glande e esticando bem o pênis, vai ser um tamanho igual ao tamanho do pênis ereto. É claro que nem todo homem tolera ter o seu pênis esticado, mas é a mesma medida. Então é essa medida real que alguns homens podem perder por algumas razões. O que pode fazer o pênis diminuir de tamanho? O paciente pode ter uma disfunção erétil e essa disfunção erétil pode levar à diminuição do tamanho do pênis. Então, como que é esse processo? Como que o pênis pode atrofiar por uma disfunção erétil? Então, vamos imaginar que a minha luva, vamos ver se vai ficar boa essa analogia, depois vocês comentam se ficou bom, se deu pra entender ou não. Vamos imaginar que a luva aqui é o pênis, tá? E tem a elastina. Elastina seria essa capacidade aqui de esticar e de encolher, certo? Quando um pênis tá na sua saúde máxima, está tudo bem, ele vai na ereção, ele estica, fica bem rígido, veda as veias emissárias, não deixa o sangue escapar, é um cilindro perfeito funcionando ali com toda a sua elastina, com todo o seu colágeno, os fibroblastos funcionando perfeitamente. Vamos imaginar que agora esse homem tem uma disfunção erétil e ele tem ereção, mas fica meia bomba. Não fica mais aquela ereção forte, firme, que vinha até aqui. Agora ele fica meia bomba, então ele vem até um pouquinho menos, sabe? Vem até aqui. Antes ele vinha até aqui, agora ele vem até aqui. E conforme vai passando o tempo, essa elastina vai diminuindo, vai aumentando as fibras de colágeno, os fibroblastos, e esse tecido aqui, principalmente se esse paciente tiver comorbidades, diabetes, disfunção erétil, baixa testosterona, isso pode acelerar. E associado ao desuso peniano, então é um paciente que além disso fica muito tempo sem ter relações, aí o pênis pode diminuir e aí o paciente percebe, nossa, agora ele fica ereto, ele não fica mais no tamanho que ele tinha, ele tá menor. Então isso é uma causa. Disfunção erétil associado ao desuso peniano pode fazer o pênis diminuir. Aí vem aquele homem jovem,
de 20 anos que tá ali um tempo sem relação, tá na seca. Nossa, então meu pênis vai diminuir porque eu não tô conseguindo ter relação. Calma lá. Você não tem relação, mas à noite você tem ereções noturnas, né? Homens jovens, com a saúde em dia, com a parte vascular em dia, com a parte hormonal em dia, provavelmente durante a noite terá ereções noturnas que fará esse tecido peniano trabalhar, né? E fora que você também não tem comorbidades. Então isso vai ser mais comum, essa questão relacionada ao desuso, pacientes mais idosos, pacientes com mais comorbidades. Então não, você de 20 anos que tá na seca, que não tá conseguindo ter namorado, calma, não vai acontecer uma atrofia porque você ficou uns meses, um ano sem namorar. Outra causa importante, doença de Peyronie. Então, a mesma coisa, a doença de Peyronie, ela faz uma alteração nessas fibras colágenas da túnica albugínea. A luva, essa branquinha aqui, representa como se fosse a túnica albugínea, né? Que tá lá cobrindo os corpos cavernosos. Então é como se tivesse um tecido duro. Em vez de aqui o tecido inteiro estica, é como se tivesse no meio um tecido duro. Às vezes é um tecido com calcificações, um tecido rígido, que não se estica mais, que não tem mais essa complacência. E esse tecido duro pode fazer com que o pênis diminua, porque tem esse tecido endurecido que não faz o pênis esticar mais como esticava antes. Então a doença de Peyronie é uma importante causa de diminuição do pênis. Pode não só diminuir, como pode deformar, como pode ter uma curvatura complexa, como uma ampulheta, pode fazer, né, e fora a curvatura, ele pode curvar. E alguns procedimentos para a doença de Peyronie, então existem procedimentos de plicatura, esses procedimentos podem, o paciente que vai fazer, tem que ficar ciente, plicatura ou até o enxerto, isso pode ter uma retração, pode haver uma diminuição do pênis no pós-operatório. Então, tudo isso tem que ser muito conversado e muito alinhado com o profissional que vai fazer essa correção, que vai fazer esse procedimento. Outra cirurgia urológica que pode diminuir é a retirada da próstata. Então, quando o homem tem câncer de próstata e precisa retirar a próstata, retirou a próstata, vai fazer uma sutura entre bexiga e uretra, pode haver uma diminuição do tamanho do pênis. Então, retirada da próstata é uma importante causa de diminuição do tamanho do pênis. Obesidade, homens que estão obesos podem ter uma diminuição do tamanho também, uma diminuição aparente ali, uma diminuição pode fazer com que o pênis fique embutido pela gordura pubiana, pelo aumento da gordura ali. Então, a obesidade também pode afetar o tamanho e as dimensões do pênis. Diabetes. Pacientes que têm diabetes têm uma chance maior de ter disfunção erétil e de fazer aí, diminuir aí essa complacência. E agora, aconteceu, o que o homem deve fazer? Primeiramente, é importante que esse homem documente isso, às vezes é uma diminuição, né? Procure falar com o seu urologista sobre isso, documente que isso está acontecendo, então você pode fotografar, você pode medir em casa para ver se de fato está diminuindo. Verifique como que está a sua ereção, porque se está com disfunção erétil, é primordial que esse homem volte a ter ereções de qualidade. Para isso a gente tem tratamentos para a melhora da disfunção erétil. E existem alguns dispositivos, que eu já falei aqui no canal, que o homem pode estar utilizando a fim de reduzir esses danos. Bomba de vácuo peniana, então a vacuoterapia pode ajudar nesse processo da atrofia. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a bomba de vácuo peniana e o uso do extensor peniano. Então, só que cuidado, não faça uso desse tipo de dispositivo, de extensor, de bomba, sem uma orientação, porque pode machucar, pode danificar as estruturas, você pode machucar o seu pênis. Então, um extensor peniano fazendo uma tração de boa qualidade pode sim ajudar a evitar a atrofia, pode sim ajudar a recuperar um tamanho que foi perdido. É claro que muitas vezes o paciente não consegue recuperar tudo o que perdeu, mas dedicado, fazendo o uso correto, ele pode sim ter ali recuperar parte do tamanho. Em caso de pênis embutido, existem cirurgias para deixar o pênis mais aparente. Então, existem a escrotoplastia, que às vezes esse pênis está embutido e tem o escroto muito elevado, então é possível fazer cirurgias no escroto. Cirurgias plásticas ali, lipo de pub ou uma dermolipé de pub, assim como tem de abdômen, é possível fazer ali na pub. Perda de peso, tudo isso vai ajudar a deixar o pênis mais aparente. E aí, sobre aquela cirurgia do ligamento suspensor, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, existe uma cirurgia onde faz uma secção do ligamento suspensor para fazer o pênis ficar maior, porém, essas cirurgias não é indicado para todos os casos, nem sempre o paciente ficará satisfeito com um procedimento assim mais invasivo, então tem que ser muito bem indicado uma cirurgia desse porte. E muitas vezes essas cirurgias podem deixar o pênis com uma orientação
para baixo e perder um pouco a estabilidade peniana. E todo paciente que vai fazer um procedimento desse porte, como uma cirurgia do ligamento suspensor, é sim importante fazer o uso do extensor antes e depois da cirurgia para garantir um bom resultado. Então é isso. Não deixe de curtir o meu canal e até o próximo vídeo.